Cada vez que ouvimos a palavra princesa, imaginamos uma jovem bonita em um vestido brilhante dançando em festas e aproveitando a vida. Infelizmente, esse não foi o caso da princesa Caroline de Mônaco. A princesa Caroline é uma figura real geralmente conhecida por sua graça, resiliência e dedicação. Nascida da glamourosa estrela de Hollywood Grace Kelly e do príncipe Rainier III de Mônaco, a vida da princesa Caroline parecia um conto de fadas desde o início. No entanto, por trás dos palácios brilhantes, dos títulos prestigiosos e da riqueza interminável, sua vida foi tudo, menos simples. Acompanhe-nos enquanto exploramos os detalhes tristes e trágicos sobre a vida da princesa Caroline, revelando a verdadeira pessoa por trás do título real. A princesa Caroline nasceu em 23 de janeiro de 1957, em uma das famílias mais glamourosas do mundo. O nascimento de Caroline foi celebrado não apenas em Mônaco, mas também pela mídia global, ansiosa por acompanhar a vida do filho de um casal tão famoso. Crescendo no palácio do príncipe de Mônaco, a infância de Caroline foi cercada de luxo. Apesar disso, sua vida não foi um conto de fadas. Caroline teve uma relação distante com sua mãe, Grace Kelly, que estava profundamente envolvida em seus deveres reais. Grande parte da criação inicial de Caroline ficou a cargo de sua babá, Maureen Wood. Acho que Eu passei da fase da raiva porque isso não leva a nada. Caroline mencionou frequentemente que seu vínculo principal nos primeiros anos foi com Wood, e não com seus pais. Ela não compartilhou uma refeição com seus pais até os 14 anos. Nossos filhos foram criados com certa disciplina, e isso parecia bastante natural para eles. Caroline tinha 2 irmãos, seu irmão, o príncipe Albert, nascido em 1958, e sua irmã, a princesa Stephanie, nascida em 1965. O vínculo com seu irmão, Albert, também foi significativamente formado por meio da relação compartilhada com a babá. Com a chegada de Stephanie, Caroline descobriu que a atenção muitas vezes se voltava para o membro mais jovem da família, limitando ainda mais suas oportunidades de desenvolver uma relação próxima com sua mãe. Sua educação foi marcada por altas expectativas e padrões rigorosos estabelecidos por Grace Kelly. Grace enfatizava a importância do sucesso acadêmico e da competência em atividades como esqui e natação. Muitos momentos felizes na minha vida, sim. Meus filhos me dão muita felicidade. Caroline destacou-se nos estudos, obtendo seu diploma de bacharelado francês com honras em 1974. Continuou sua educação na St. Mary's School, Ascot, um renomado internato na Inglaterra, onde aprimorou ainda mais suas habilidades acadêmicas. Após St. Mary's, a sede de conhecimento de Caroline a levou a estudar no Institut d'Études Politiques de Paris, conhecido como Sciences Po, uma das universidades mais prestigiadas da França. Depois, frequentou a Universidade Sorbonne, em Paris, onde obteve um diploma em filosofia, com especialização em psicologia e biologia. Viver sob os holofotes foi um desafio constante para Caroline. A mídia escrutinava cada um de seus movimentos, desde sua educação até suas escolhas de vestuário. Em certas ocasiões, a imprensa foi dura, comparando-a desfavoravelmente à sua glamourosa mãe. O primeiro casamento da princesa Caroline foi com Philippe Junot, um banqueiro francês e playboy, 17 anos mais velho que ela. Philippe Junot nasceu em 19 de abril de 1940, em Paris. Ele vinha de uma família abastada e construiu sua carreira no setor bancário. Conhecido por seu charme e boa aparência, Junot era presença constante nos círculos da alta sociedade europeia. Frequentemente visto em festas glamourosas e eventos exclusivos, sua reputação como mulherengo estampava manchetes. Mas apesar de sua imagem de playboy, ele conquistou o coração da jovem princesa Caroline. Caroline e Junot se conheceram no final da década de 1970, e seu romance relâmpago rapidamente se tornou uma sensação midiática. Em 28 de junho de 1978, o casal se casou em uma luxuosa cerimônia realizada na Catedral de São Nicolau, em Mônaco. O casamento foi um evento grandioso, com a presença de inúmeros dignitários e celebridades. Grace Kelly, mãe de Caroline, estava preocupada com a união, suspeitando que Junot talvez não fosse o companheiro ideal para sua filha. Desde o início, o casamento enfrentou desafios. Com apenas 21 anos, Caroline, ainda jovem e impressionável, viu-se imersa em um casamento com um homem que levava um estilo de vida muito diferente.
As responsabilidades reais de Caroline e o estilo de vida de Felipe colidiram. As pressões do escrutínio público adicionaram mais tensão à relação. Apesar dos esforços para fazer o casamento funcionar, logo ficou claro que eles não eram compatíveis. O comportamento de playboy de Felipe, incluindo suspeitas de infidelidade, contribuiu para o aumento da distância entre eles. Em 1980, apenas 2 anos após o casamento, Caroline e Felipe decidiram se separar. O divórcio foi finalizado mais tarde naquele ano, marcando o fim do que se esperava ser uma união de conto de fadas. Relatórios da época sugeriam que Felipe era frequentemente visto na companhia de outras mulheres, mesmo enquanto ainda estava casado com Caroline. Isso não apenas feriu a princesa, mas também causou constrangimento público para a família real. A mídia foi implacável em sua cobertura do casamento problemático do casal, frequentemente destacando as indiscrições de Felipe. Essa Elisa Fremont, que nunca usa o mesmo vestido 2 vezes, é direto do avião de Paris. Grace Kelly, uma querida atriz de Hollywood que se tornou princesa, levou uma vida que parecia saída de um conto de fadas. Nascida na Filadélfia em 1929, Grace cativou o público com sua beleza e talento, estrelando filmes icônicos como High Noon e Rear Window. Em 1956, casou-se com o príncipe Rainier III de Mônaco, em uma luxuosa cerimônia que chamou a atenção mundial. Como princesa de Mônaco, Grace assumiu seus deveres reais com elegância e graça, tornando-se uma figura querida, tanto em Mônaco quanto ao redor do mundo. Muitos momentos felizes na minha vida, sim. Ser feliz é um estado perpétuo em que qualquer um pode estar. No entanto, a tragédia aconteceu em 13 de setembro de 1982, quando a vida de Grace Kelly foi interrompida em um devastador acidente de carro. O acidente ocorreu enquanto Grace dirigia com sua filha, a princesa Stephanie, nas montanhas de Mônaco. Seu carro saiu da estrada e caiu por um barranco íngreme, deixando Grace gravemente ferida. Apesar dos esforços médicos, Grace faleceu no dia seguinte, aos 52 anos. A notícia da trágica morte de Grace Kelly chocou o mundo, deixando seus admiradores desolados. Para a princesa Caroline, a perda de sua mãe foi particularmente devastadora. A onda de emoções que senti naquele dia. Caroline sempre admirou e respeitou Grace, apesar da relação distante entre as duas. A morte de Grace deixou um vazio profundo na vida de Caroline, que lutou para aceitar a perda repentina de sua mãe. Com apenas 25 anos na época, Caroline assumiu um novo papel como pilar de força para sua família. Ela assumiu responsabilidades adicionais para apoiar seu pai, o príncipe Rainier III, e seus irmãos mais novos, a princesa Stephanie e o príncipe Albert. Apesar de sua dor, Caroline manteve-se composta e digna, ajudando a guiar sua família nos dias difíceis que se seguiram. A trágica morte de Grace Kelly teve um impacto duradouro em Caroline, moldando-a de maneiras que ressoariam ao longo de sua vida. Após a morte de sua mãe, o papel de Caroline na família real de Mônaco começou a se tornar mais evidente. Com o declínio da saúde de seu pai, seu irmão mais novo, o príncipe Albert II, assumiu o papel de governante do país. Cada pessoa tem seu próprio tempo, seu próprio caminho na vida e sua própria maneira de fazer as coisas. E eu tomei o caminho um pouco mais longo. Como Albert não era casado nem tinha filhos na época, seu pai, o príncipe Rainier III, alterou a Constituição de Mônaco. Essa mudança concedeu aos irmãos de Albert, incluindo Caroline, o direito ao trono caso não houvesse sucessores legais. Assim, Caroline tornou-se a próxima na linha de sucessão ao trono e uma espécie de líder da nação. Essa mudança na posição de Caroline durou até Albert se casar com Charlene Wittstock em 2011. Quando Albert se casou, o lugar de Caroline na linha de sucessão foi ocupado por Charlene. Essa mudança provavelmente foi difícil para Caroline, pois significava que seu papel dentro da família real poderia diminuir. Como primeira-dama de Mônaco, Caroline estava profundamente envolvida nas atividades do país, assumindo muitas responsabilidades para ajudar a liderar a nação. Mas quando Charlene assumiu como primeira-dama, o papel de Caroline já não era mais necessário da mesma maneira. Esse novo cenário provavelmente fez com que Caroline sentisse que seu papel importante havia sido retirado. A relação entre Caroline e Charlene também pareceu se tornar mais complicada. Charlene pode ter sentido que não era completamente aceita, o que poderia ter causado tensões entre elas.
Embora Albert tenha reconhecido que confiava tanto em Caroline quanto em Charlene para conselhos, o relacionamento entre as duas permaneceu complexo. Quando Charlene adoeceu gravemente em 2011, a preocupação de Caroline com ela foi evidente. Segundo fontes, a saúde de Charlene esteve em risco enquanto visitava seu país natal, a África do Sul. Após enfrentar muitas complicações de saúde, Charlene foi internada em um centro de reabilitação para se recuperar. Durante a ausência de Charlene, Caroline reassumiu o papel de primeira-dama de Mônaco, assim como havia feito após a morte de sua mãe. O segundo marido da princesa Caroline foi Stefano Casiraghi, um empresário italiano e membro da proeminente família Casiraghi. Stefano nasceu em 8 de setembro de 1960, em Milão, Itália. Ele era conhecido por sua personalidade encantadora e amor pela aventura, características que atraíram Caroline. Caroline e Stefano se conheceram em 1982 em um evento social em Monte Carlo, e seu romance floresceu rapidamente. Eles compartilhavam uma conexão profunda e se casaram em 29 de dezembro de 1983, em uma luxuosa cerimônia no Palácio Principesco de Mônaco. A cerimônia contou com a presença da realeza e dignitários de todo o mundo, refletindo o status e a importância do casal nos círculos de elite de Mônaco. Juntos, Caroline e Stefano tiveram 3 filhos, Andrea, Charlotte e Pierre. Eles pareciam ter uma vida familiar feliz, aproveitando férias e atividades de lazer juntos. Stefano era um pai e marido dedicado, frequentemente visto cuidando dos filhos e acompanhando Caroline em vários eventos reais. No entanto, a tragédia atingiu a família em 3 de outubro de 1990, quando Stefano morreu em um trágico acidente de lancha na costa de Mônaco. Ele participava do Campeonato Mundial de Lanchas Offshore de 1990, quando sua embarcação, Off Course, capotou durante uma corrida. A morte prematura de Stefano chocou Mônaco e o mundo, deixando Caroline e seus filhos devastados. Não gostava de contar a história. Nós nos conhecemos e 10 dias depois, decidimos nos casar. Caroline estava em Paris no momento do acidente e, ao saber da notícia, voltou imediatamente a Mônaco para estar com sua família. A perda de Stefano foi um golpe profundo para Caroline, que agora enfrentava a árdua tarefa de criar seus filhos como mãe solteira. No período após a morte de Stefano, Caroline tomou a difícil decisão de se mudar de Mônaco para uma vila isolada na França, buscando tranquilidade e privacidade para ela e seus filhos. Apesar da dor imensa de perder o marido, Caroline se manteve forte para sua família, oferecendo amor e apoio em seu período de luto. Apesar do final trágico de seu casamento, Caroline guardava com carinho as memórias de seu tempo com Stefano e o amor que compartilharam. Seu relacionamento foi cheio de alegria e felicidade, e embora tenha terminado cedo demais, o vínculo entre eles permaneceu inquebrantável. A princesa Caroline enfrentou um grande desafio em 1996, quando começou a sofrer de queda de cabelo, devido a uma condição chamada alopecia. Essa condição causou a perda de seus cabelos, uma experiência angustiante para qualquer pessoa, especialmente para uma figura pública como Caroline. A notícia de sua queda de cabelo gerou muita especulação e rumores na mídia, com muitos se perguntando sobre as possíveis causas. Alguns acreditavam que a alopecia de Caroline poderia estar relacionada à trágica morte de seu marido, Stefano Casiraghi, em um acidente de lancha 6 anos antes. Outros, como o biógrafo Parker Kelly, sugeriram que Caroline já vinha enfrentando turbulências pessoais, mesmo antes de a perda de cabelo indicar um problema de saúde mais sério. Em uma entrevista de 1995 à revista People, o príncipe Albert tranquilizou o público, afirmando que o bem-estar geral de Caroline estava bom e que sua queda de cabelo se devia a um problema dermatológico e não a uma crise de saúde significativa. Ao longo de sua luta contra a alopecia, Caroline manteve graça e compostura, continuando com seus deveres públicos com dignidade. Ela se recusou a deixar que sua condição a definisse, demonstrando força e resiliência diante da adversidade. A jornada de Caroline com a alopecia não foi fácil, mas ela enfrentou o desafio com coragem e determinação. Apesar das dificuldades, continuou a cumprir suas responsabilidades como membro da família real e figura pública. Sua capacidade de lidar com uma luta tão pessoal com graça e dignidade é um testemunho de sua força de caráter. O príncipe Ernesto Augusto de Hanover, terceiro marido de Caroline, foi uma figura controversa, cujo comportamento frequentemente ocupava as manchetes.
Nascido em 1954, Ernesto pertencia à família real de Hannover, na Alemanha. Seu casamento com a princesa Caroline, em 1999, o colocou no centro das atenções, mas não por razões positivas. O comportamento violento de Ernesto tornou-se motivo de preocupação pública, com relatos de incidentes que expuseram as tensões na relação do casal. Caroline enfrentou dificuldades devido à conduta problemática do marido, muitas vezes ligada ao consumo excessivo de álcool. Em um incidente perturbador no início dos anos 2000, Ernesto foi filmado usando um mictório público durante um evento, o que gerou tensões diplomáticas com a Turquia. O casamento enfrentou desafios adicionais à medida que o comportamento de Ernesto piorava com o tempo. Ele foi amplamente condenado por suas ações, que incluíram episódios de agressão e violência. Caroline se viu no meio de eventos inquietantes, lidando com o impacto das atitudes do marido em sua relação e bem-estar pessoal. Apesar das tentativas de resolver os problemas, o casamento terminou em divórcio em 2009. A decisão de se separar veio após anos de turbulência e escrutínio público. Embora os detalhes do acordo de divórcio tenham permanecido privados, o fim do casamento marcou o encerramento de um capítulo tumultuado na vida de Caroline. A separação trouxe tanto alívio quanto tristeza. Se por um lado Caroline se livrou da instabilidade de sua relação com Ernesto, por outro enfrentou os desafios de reconstruir sua vida e seguir em frente como mãe solteira. Apesar das dificuldades que suportou, Caroline permaneceu resiliente, focando em seus deveres e responsabilidades como membro da família real de Mônaco. Continuou a cumprir seus compromissos públicos com graça e dignidade, mantendo a compostura diante da adversidade pessoal. Nos anos seguintes ao divórcio, Caroline concentrou-se em seus filhos e em seus esforços filantrópicos. Canalizou sua energia para o trabalho beneficente, apoiando causas próximas ao seu coração. Sua resiliência e determinação inspiraram muitos, demonstrando sua força para superar adversidades. Em 2012, o filho mais novo de Caroline, Pierre Casiraghi, esteve envolvido em uma briga em uma boate. Relatos indicaram uma confrontação física no local, onde Pierre e seus amigos participaram de um conflito. Um dos envolvidos, o empresário Adam Hock, aparentemente desferiu o primeiro golpe, desencadeando a briga. Pierre sofreu ferimentos leves, incluindo um corte na bochecha que precisou de pontos e tratamento para uma microfratura na mandíbula. O incidente gerou grande repercussão na mídia, expondo aspectos pessoais da família real. Embora os detalhes sobre o que ocorreu naquela noite variassem, ficou claro que Pierre esteve envolvido em uma briga física, o que levou a repercussões legais. Este não foi o único caso em que os filhos de Caroline enfrentaram problemas legais. Ao longo dos anos, seus filhos tiveram que lidar com as complexidades do escrutínio público e de processos legais, frequentemente sob o intenso olhar da mídia. O caso de Pierre serviu como lembrete de que nem mesmo os membros da realeza estão acima da lei. Caroline, como mãe, certamente enfrentou desafios ao guiar seus filhos nesses momentos difíceis. Como qualquer mãe, provavelmente lidou com preocupações sobre o bem-estar deles e o impacto de suas ações na reputação da família real. Apesar de tudo, Caroline permaneceu um pilar de força para seus filhos, oferecendo apoio e orientação enquanto enfrentavam as complexidades da vida real sob os holofotes. A princesa Caroline compartilhou uma amizade especial e próxima com um ícone mundial da moda, Karl Lagerfeld. Lagerfeld, famoso por seu trabalho como diretor criativo da Chanel, teve sua amizade com Caroline florescida ao longo dos anos, começando com sua primeira colaboração no mundo da moda. Lagerfeld, com seu apurado senso de design, e Caroline, com seu senso inato de elegância, formavam a equipe perfeita. Juntos criaram vestidos e trajes impressionantes que personificavam o estilo sofisticado e refinado de Caroline. Sua parceria criativa alcançou seu auge no Baile da Rosa de 2013, um evento prestigiado que celebrou o 150º aniversário da Société des Bains de Mer de Monte Carlo. Na ocasião, as contribuições de Lagerfeld destacaram a profundidade de sua colaboração e amizade. Além de seus esforços profissionais, Lagerfeld e Caroline gostavam de passar tempo juntos fora do mundo da moda. Compartilhavam refeições, participavam de eventos e valorizavam a companhia um do outro. Sua amizade era baseada em admiração e confiança mútuas, com Lagerfeld frequentemente expressando seu apreço pela graça e inteligência de Caroline. Quando Lagerfeld faleceu, Caroline lamentou profundamente,
reconhecendo seu impacto significativo no lar real e na indústria da moda como um todo. Segundo relatos, Lagerfeld deixou vários móveis para Caroline em seu testamento, destacando a profundidade de sua amizade e o significado de seu vínculo. A amizade entre a princesa Caroline e Lagerfeld foi mais do que uma conexão entre duas pessoas. Foi um testemunho do poder da colaboração e da camaradagem. Apesar de suas origens e papéis diferentes na sociedade, encontraram um terreno comum em sua paixão compartilhada pela criatividade e beleza. Sua amizade é um lembrete de que conexões verdadeiras transcendem fronteiras e enriquecem nossas vidas de maneiras inesperadas. O legado de Lagerfeld vive não apenas por meio de suas contribuições inovadoras para a moda, mas também pelo vínculo duradouro que compartilhou com a princesa Caroline. Após o falecimento de seu amado pai, o príncipe Rainier III, a princesa Caroline enfrentou um momento crucial em sua vida. Ela retornou ao seio da família real de Mônaco, assumindo um papel de maior responsabilidade e liderança. Essa transição veio acompanhada de imensos desafios, mas Caroline os enfrentou com graça e determinação. Após a morte de seu pai, Caroline assumiu um papel mais proeminente dentro da família real. Com seu irmão mais novo, o príncipe Albert II, ascendendo ao trono, Caroline tornou-se uma figura essencial para apoiá-lo e garantir a continuidade tranquila do governo. Apesar do peso de seu luto, ela abraçou suas novas responsabilidades com força e resiliência. Caroline trabalhou incansavelmente para manter a estabilidade e a unidade no lar real durante esse período de luto. Sua presença foi uma fonte de consolo e fortaleza, tanto para sua família quanto para o povo de Mônaco. Durante esse momento desafiador, Caroline demonstrou seu compromisso com os valores e tradições da família real de Mônaco. Ela honrou a memória de seu pai, continuando seu legado de serviço e dedicação ao principado. Apesar das imensas pressões que enfrentou, Caroline permaneceu firme em seus deveres como membro da família real. Participou de eventos oficiais e compromissos, representando Mônaco com dignidade e compostura. Sua presença em eventos sociais importantes, como as celebrações do Dia Nacional e o Grande Prêmio de Mônaco, tranquilizou o público sobre a estabilidade e a continuidade da monarquia. O papel de liderança de Caroline durante esse período lhe rendeu respeito e admiração, tanto de sua família quanto do povo de Mônaco. Sua habilidade de navegar pelas complexidades da sucessão e do governo demonstrou maturidade e sabedoria excepcionais. Caroline dedicou grande parte de sua vida à filantropia, trabalhando incansavelmente para ter um impacto positivo na vida das pessoas. Uma de suas contribuições mais notáveis foi a fundação da Jeune J'Écoute Association, em 1981. Essa organização pioneira criou uma linha direta para jovens, onde adolescentes podiam discutir, de forma confidencial, suas preocupações com profissionais capacitados por telefone. O compromisso de Caroline com a filantropia se estende a diversas organizações, como a Associação Mundial de Amigos das Crianças, a Fundação Princesa Grace, a Fundação Príncipe Pierre e a Unicef. Essas instituições focam em vários aspectos da ajuda humanitária, desde os direitos das crianças até a preservação cultural. Notavelmente, Caroline é patrona do Peter Le Marchand Trust, que oferece passeios de barco para pessoas com doenças ou deficiências. Essa iniciativa proporciona uma experiência única e agradável para aqueles que enfrentam circunstâncias desafiadoras, oferecendo momentos de alívio e alegria. Além de seus papéis como patrona, Caroline tem defendido ativamente os direitos das crianças, o que lhe rendeu o prêmio Children's Champion da Unicef em 2006. Seus esforços incansáveis nessa área tiveram um impacto significativo na vida de crianças vulneráveis ao redor do mundo. A filantropia de Caroline também se estendeu a iniciativas mais próximas de casa, apoiando instituições educacionais como a International School of Paris. Investindo na educação, Caroline reconhece a importância de oferecer oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Após o falecimento de sua mãe, a princesa Grace, em 1982, Caroline continuou a ser uma figura central em eventos importantes, como as celebrações do Dia Nacional, o Baile da Rosa Anual e o prestigiado Grande Prêmio de Mônaco. Por meio de sua presença nesses eventos, Caroline continua a criar conscientização e apoio para diversas causas beneficentes. Em reconhecimento à sua dedicação às causas humanitárias e às artes, Caroline foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da Unesco em 2003.
Esse prestigioso papel permite que ela defenda causas próximas ao seu coração em nível global. Ao longo de sua trajetória filantrópica, Caroline recebeu numerosos prêmios e honrarias, incluindo a Gran Cruz da Ordem de São Carlos e a Comenda da Ordem do Mérito Cultural. Esses reconhecimentos destacam seu impacto profundo em comunidades locais e internacionais, sublinhando seu compromisso de tornar o mundo um lugar melhor para todos. Além de seus esforços filantrópicos formais, Caroline também demonstrou um compromisso pessoal em ajudar aqueles que precisam. Seja por meio de seu apoio a pessoas enfrentando doenças ou adversidades, ou pela defesa de comunidades marginalizadas, a compaixão e generosidade de Caroline brilham em tudo o que ela faz. O trabalho filantrópico da Princesa Caroline reflete seu profundo senso de compaixão e compromisso com o serviço aos outros. Por meio de suas diversas iniciativas e parcerias, ela continua a fazer uma diferença significativa na vida de inúmeras pessoas, deixando um legado de generosidade, esperança e compaixão. Obrigado por assistir a mais um episódio. Enquanto você está aqui, não se esqueça de clicar no vídeo na sua tela para mais conteúdos de qualidade.